Vamos subir que a gente conversa lá em cima. A gente precisa conversar, vem. Querendo ou não, a gente vai ter que conversar. Aí você se incomoda da gente conversar um pouco? Você não acha que a gente tem que conversar? Túlio, a gente pode conversar? Vamos conversar. Como se isso fosse possível com você. Ótimo. Melhor, porque a gente precisa conversar. Se eu vim até aqui, foi pra gente conversar. Acontece que eu não quero conversar. Vamos conversar? A gente precisa conversar, né? Será que a gente poderia conversar um pouquinho? Nós precisamos conversar, você não acha? Será que a gente pode conversar? Ninguém me viu. Será que a gente pode conversar? Claro, entra. É que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho. Renato, posso falar com você um pouco? Claro. Eu queria conversar com você um minuto. Você se incomoda da gente conversar lá em cima sós? Eu vim conversar com você. Eu acho que a gente tá precisando. Você não acha? Eu não acho. Vamos conversar, mas eu não queria conversar aqui na casa da sua tia. Vamos almoçar, vamos tomar um café. Tem um monte de coisa pra te falar. A gente pode conversar um pouquinho. Sobre? Oi, Júlia. Eu vim porque a gente precisa conversar. Rebeca, por favor, o que foi isso? Vamos conversar, precisa Não, eu não ela sair acredito que assim. você fez uma... Rebeca, você não acha que a gente precisa conversar? Não. Vamos conversar só um pouquinho. Será que você tem um tempo pra gente conversar? Eu acho que a gente precisa conversar, não é? Tá tudo bem, eu te chamei porque eu queria conversar com você. Não, eu cheguei antes pra gente conversar. Eu preciso conversar. Eu acho que a gente precisa conversar um pouco. Eu entendo, mas a gente precisa conversar. Você tem um minutinho pra gente conversar? Bom, então vou ter que voltar outra hora porque a gente precisa conversar. Eu acho que a gente precisa conversar. A gente pode conversar depois. Será que a gente podia conversar um pouquinho lá fora? Eu preciso muito conversar com você sobre a premiação. A gente pode conversar? A gente realmente precisa conversar. Pra gente conversar? Então a gente não tem nem o que conversar, né? Vamos conversar. A gente precisa conversar. Santiago, eu acho que a gente tem que conversar com a Bárbara. Será que a gente pode conversar? De qualquer maneira, eu acho que a gente precisa conversar. Eu acho que a gente tem muita coisa pra conversar. Será que a gente podia jantar pra conversar melhor? Eu vim aqui porque a gente tá precisando conversar. A gente vai ter que conversar um pouquinho. Aí a gente pode conversar um pouquinho. Abre aqui que a gente precisa conversar. Mãe, será que a gente pode conversar? Bárbara, será que a gente... Eu posso conversar com você? Espera um Licença minuto. agora. Desculpa, Breno, mas a gente precisa conversar. Matheus, a gente precisa conversar. Vamos conversar? Será que a gente pode conversar? Mas acho que a gente precisa conversar. Será que a gente pode conversar? Será que a gente pode falar um minutinho? A gente pode conversar um pouquinho? Será que a gente pode conversar? Também acho que a gente precisa conversar. A gente pode conversar... A senhora tem um tempinho pra gente conversar? Será que a gente pode conversar? Cecília, vamos conversar, por favor. Precisamos conversar. Será que a gente pode conversar? A gente pode conversar um minuto? Não. Eu vim pra saber se a gente pode conversar. Eu acho que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. Vamos conversar. Mas a gente precisa conversar. Eu não atendi porque a gente precisa conversar sim, vó. A gente pode conversar? Sobre isso aí, a gente vai ter que conversar, né? Será que a gente pode conversar sobre isso outra hora? O que você acha se a gente tentar conversar nós três? Nós podemos conversar? Será que a gente podia conversar? A gente pode conversar?